E aí, galerinha do 8º ano, começando aí mais uma aula de Geografia, professor Rogério, e hoje a gente vai continuar falando aí sobre a temática migração, mas agora relatar um pouquinho sobre as migrações, os acontecimentos a nível internacional. Beleza? Então, sem perca de tempo, pegue seu caderno, faça as suas anotações. Show? Beleza? Vamos lá para o conteúdo da nossa aula de hoje. Então, na nossa aula de hoje, como eu falei para vocês, a gente vai falar sobre o tema aí, migrações no mundo. Vamos falar sobre as migrações na atualidade. Beleza, galera? Migrações na atualidade, esse processo migratório para os Estados Unidos, de diversas partes do mundo, crise também migratória na Europa. Vamos relatar os principais acontecimentos nessas áreas geográficas aí do mundo. Então, preste atenção. Nós temos a seguinte situação. Por que o cenário global atual tem facilitado as migrações? O que você pensa sobre esse processo? Rapidamente, vem aqui comigo, será que na atualidade é muito mais fácil se deslocar de um local para outro? Por exemplo, você já estudou que o processo de expansão, de colonização de novas áreas a partir do século XV e XVI, com as grandes navegações, que eram aquelas caravelas, aconteciam aí de forma mais lenta, beleza? Por exemplo, uma migração na época, um deslocamento lá do continente europeu, de Portugal para o Brasil, demorava aí em média 60 dias. Então, será que os meios de transporte da atualidade favorecem o processo migratório? É algo que a gente tem que pensar. Será que o avanço da comunicação, da telecomunicação, também permite esse conhecimento de novos territórios que facilita o processo migratório? Então, vamos lá na tela novamente para a gente verificar os principais pontos. Então, redução do custo dos transportes. A gente sabe que o transporte aéreo, do início do transporte aéreo para a atualidade, com o passar do tempo foram surgindo novas empresas aéreas e isso acaba derrubando o preço, de certa forma, das passagens, porque tem um fator determinante aqui chamado a concorrência. Eu tenho aqui a concorrência, agora várias empresas atuando aí no ramo do transporte aéreo, então isso acaba contribuindo para reduzir aí o custo dos transportes. E se eu tenho a redução dos custos de transporte, vai favorecer o meu deslocamento com maior facilidade, se comparado com etapas anteriores, com épocas anteriores, porque agora eu tenho aí os preços mais acessíveis do transporte aéreo. Expansão da internet, como eu falei há pouco para vocês, telecomunicações, possibilita intercâmbios culturais. Hoje você consegue, por exemplo, ter um contato com uma pessoa que mora em outro país e, de repente, se você dominar o inglês ou espanhol, você fazer levantamentos sobre as possibilidades de trabalho naquela determinada área, sobre a questão da condição socioeconômica daquele determinado país, se aquele país está em crise, se aquele país não está em crise. Então, a internet, a informação, a telecomunicação é muito importante para conhecimento de áreas que até então seria impossível você ter uma informação sobre um país se você não pegasse um transporte até um determinado local. Mas com a internet você consegue obter diversas informações sobre essa área que você deseja migrar. Então, a gente vai ter aí diferenças econômicas entre os países, que acaba sendo o quê? Essas diferenças econômicas, um atrativo, né, quando eu falo assim, para as pessoas migrarem. Essa diferença econômica seria mais ou menos assim, eu tenho um país rico, eu tenho um país pobre, eu tenho um país menos desenvolvido, eu tenho um país mais desenvolvido. Então, geralmente, vem aqui comigo, quando a gente fala de processo migratório, de critério econômico, as pessoas de países menos desenvolvidos, mais pobres, procuram o quê? Migrar para um país aí desenvolvido.
Por exemplo, nós temos aí diversos brasileiros que mensalmente deixam o Brasil em busca de moradia, em busca de trabalho nos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos, galera? Porque nos Estados Unidos nós temos aí uma economia de primeiro mundo, um país desenvolvido e tem várias possibilidades de trabalho para aquele cidadão que tem aí um sonho de garantir o seu crescimento econômico, a sua melhoria de vida. Então, geralmente acontece esse fluxo, do país menos desenvolvido para o país mais desenvolvido, beleza? Então, essa diferença entre grau de desenvolvimento acaba aí contribuindo para o processo migratório. De olho na tela, vamos lá. Então, nós temos aí os Estados Unidos, o continente europeu, deixa eu voltar aqui rapidamente, continente europeu, que tem o quê? Melhores condições de vida. Então, essas áreas acabam sendo aí dos Estados Unidos, o continente europeu, polo de atração para o processo migratório. Nós temos aqui a fronteira do México com os Estados Unidos e nós temos a chegada de vários imigrantes aí dentro do território norte-americano que eu falei para vocês há pouco, em busca de riqueza, saúde, bem-estar, etc. Resumidamente, qualidade de vida, crescimento econômico é o principal objetivo desses migrantes ao entrarem no território norte-americano, certo? Aqui na América, nós temos um grande fluxo migratório para os Estados Unidos, principalmente aí do México. O México faz fronteira, galera, como a gente está vendo aqui no mapa, ó, com os Estados Unidos, fronteira terrestre. Então, isso acaba sendo algo, né, bem positivo para esse processo migratório. Só para vocês terem uma ideia, como os Estados Unidos é tão visado, tão buscado pelos países, que com base no ano de 2016, entraram nos Estados Unidos cerca de 126 mil indianos, 124 mil mexicanos, 121 mil chineses e 41 mil cubanos. O Brasil também tem um grande fluxo migratório para os Estados Unidos, mas com base no ano 16, esses foram os principais países que mais enviaram, né, na verdade, né, se deslocaram imigrantes para os Estados Unidos. Nós temos aqui um mapinha sobre imigração internacional, população migrante internacional com base no ano de 2015. Nós temos esse infográfico com essas informações. Então, ó, migração internacional na Europa, 76 milhões, um grande fluxo migratório, o maior fluxo migratório dentro da Europa. O segundo fluxo migratório com base em 2015, continente asiático. Nós temos depois América do Norte, África, América Latina e Oceania com a menor taxa, né, quando a gente fala da migração internacional, com 8 milhões. Países que acolheram o maior número de imigrantes internacional em 2015. Quem mais acolheu? A nível mundial, né, os principais. Estados Unidos, está localizado no continente americano. Federação Rússia, que é continente europeu. Na verdade, a Rússia é um país, para quem não lembra, transcontinental. O que seria um país transcontinental? Parte da Rússia está no continente europeu e a outra porção da Rússia está no continente asiático. Então, um país transcontinental, um país que tem suas fronteiras em 2 territórios distintos aí de país. Vamos lá, aí a gente vai encontrar a Alemanha, também que é da Europa, recebeu uma grande quantidade de imigrantes, com base em 2015, 12 milhões. Arábia Saudita, 10 milhões, Reino Unido, 9 milhões. 5 países de maior migração para o exterior. Olha só, quem que mais deixou aí os países com base no ano de 2015 o seu território? Índia, 16 milhões, deixaram o território indiano. 12 milhões,
A gente tem México, Rússia 11 milhões e China 10 milhões e Bangladesh 7 milhões. Então a gente consegue verificar aí, a partir dessas informações de 2015, um panorama aí das migrações internacionais das principais áreas com base nesse ano. Vamos lá, crise migratória na Europa. A Europa, ela, a partir de 2011, vem aqui comigo rapidamente, ela recebeu uma grande quantidade de fluxo migratório. De onde? Principalmente ali do norte da África, beleza? E também ela recebeu um grande fluxo migratório das regiões ali do Oriente Médio, da Ásia, esses países que geralmente enfrentam conflitos, perseguições religiosas, disputas territoriais, governos aí ditatoriais que acabam, de certa forma, tirando todos os direitos, toda a questão aí da qualidade de vida também daquela determinada população. Então, a partir de 2011, a Europa recebeu um grande fluxo migratório que se intensificou principalmente a partir de 2015, onde recebeu uma grande quantidade de pessoas em seu território. Boa parte desses migrantes que entraram no território, dessas pessoas, na verdade, eram os chamados refugiados. Refugiados, vocês já estudaram aí nas aulas passadas o que é um refugiado e o que é um migrante. Qual que é a diferença? É interessante lembrar para vocês. O refugiado é o cidadão que migra, que ele não tem muita escolha, ele migra de forma forçada, ou seja, ele está deixando seu território porque dentro do seu território tem guerras, tem opressão de governo, perseguição religiosa, então ele se vê forçado a deixar o seu território, ou então no seu território está passando por seca, por problemas, então ele é forçado a deixar o seu território. Outra situação, eu também tenho o migrante. O migrante, ele desloca, do determinado território por conta própria, pelo seu interesse próprio. Então, existe a diferença. Então, a maior parte desses migrantes que entraram na Europa a partir de 2011, que se intensificou em 2015, são chamados aí de refugiados. Beleza, galera? Só para reforçar essa diferença entre migrantes e refugiados. Voltando, vamos lá na tela. Então, iniciou esse processo com base em 2011, área de repulsão, que seria repulsão seria essa área, turma do 8º ano, de onde eles saíram, de onde eles migraram. Então, a gente tem aí, principalmente da África, lá do norte da África e da Ásia, em direção ao continente europeu. Áreas de atração, os principais países que receberam aí os imigrantes, os refugiados durante esse período. A Alemanha, Reino Unido, a Espanha, França e a Itália. Forma desse processo migratório, já falei há pouco, forçada, principalmente aí refugiado. Motivos: guerra e pobreza, perseguição também religiosa, perseguição política, a questão do governo ditatoriais dentro da região, principalmente dos países árabes. Rota: Mar Mediterrâneo, a principal rota. A galera atravessava lá da África, ou então da Ásia, e atravessava o chamado Mar Mediterrâneo até entrar no continente europeu. Já já a gente vai verificar aqui a localização do mar. Tá aí, ó. Nós temos aqui esse processo migratório, ó, principalmente de onde, galera? Do norte da África, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito. Essa galera migrou muito aqui nessa travessia do mar Mediterrâneo para o continente europeu. Chegavam aqui na Grécia, depois da Grécia entravam para diversas partes do território europeu, também às vezes pelo Marrocos aqui em direção à Espanha. Uma área aqui da Ásia que foi também que uma grande quantidade de pessoas migraram para o continente europeu, que atravessava também o mar Mediterrâneo, foi a região aqui da Síria. Síria por conta aí das guerras, conflitos aí dentro desse território em direção ao continente europeu.
beleza? Então a gente já viu agora o mapinha da localização aí das principais áreas de repulsão dos conflitos, beleza? Dos processos migratórios a partir de 2011 em direção da Europa. Outro mapa é a crise migratória que eu estou falando para vocês. Ó. Conheça as principais rotas usadas pelos estrangeiros na Europa. Já mostrei há pouco para vocês. Ó. Da Tunísia a galera ia para a Itália, da Líbia, a galera também subia aí na Itália, da Turquia, entrava aí na Grécia, enfim. Essa é a principal rota aí da migração a partir de 2011 em direção do continente europeu. Professor, e como que era essa migração? Eram em grandes embarcações, navios? Não, galera. A maior parte dessa galera, eu falei há pouco para vocês, na migração, eram os refugiados sem condições financeiras. Então, os refugiados, como está falando no texto, são aquelas pessoas que deslocam de um país para outro por motivo de guerras, perseguições em seu país. Então, esse cidadão, muitas das vezes, vive na pobreza ou até mesmo na extrema pobreza e se vê forçado a deixar o seu território e por isso que acaba se sujeitando a transportes aí como em botes irregulares de um país para o outro. A triste realidade, triste história é que durante esse processo, turma, diversas pessoas acabaram morrendo porque ocorreram diversos acidentes, embarcações e naufrágios durante esse processo aí de migração até a entrada do continente europeu. Então, embarcações clandestinas, sem qualquer qualidade, enfrentavam muito frio e ocorreram vários acidentes nesse processo migratório. O sonho de chegar na Europa para melhorar de vida nem sempre foi possível por conta aí desses acidentes que aconteceram. Infelizmente, esta é a triste realidade desse processo migratório a partir de 2011. Então, a origem das pessoas que solicitaram refúgio na União Europeia. Então, a União Europeia é um bloco econômico do continente europeu. Então, as pessoas começaram a pedir refúgio, abrigo em diversos países aí da Europa a partir de 2011. A gente tem aqui esse de 2014. Então, as pessoas que mais pediram refúgio dentro da Europa, com base no ano de 2014, foram os sírios. Olha só o gráfico aí, ó. Muita gente, galera. 120 mil. Depois eu tenho o Afeganistão, temos aí, vamos colocar, até mesmo a Rússia também, país da Rússia, por conta do problema aí. Rússia é um país europeu, mas também enfrenta problemas aí em relação à questão do governo, que não tem tanta liberdade, enfim. Beleza? Então, a maior solicitação de refúgio com base em 2014, a gente tem aqui dos sírios. Origem, a gente tem também aí, ó, em 2015, ó, uma informação bem importante, a Alemanha registrou a chegada de cerca de 2 milhões, galera, é muita gente, de imigrantes, que no caso, maior parte desses, refugiados, de onde? Da Síria também, ó. A Alemanha recebeu uma grande quantidade de sírios aí dentro do seu território. É muita gente, imagine aí, ó, 2 milhões de imigrantes. A população do estado de Rondônia não tem nem 2 milhões de habitantes. Então, só para você ter uma ideia como que é o problema, as dificuldades enfrentadas nesses países que as pessoas acabam deixando seus territórios. Então, consequências das imigrações internacionais. Nas áreas de repulsão, aquelas áreas da saída, onde as pessoas estão deixando o seu território. Então, aquele país que está tendo uma grande saída migratória, acaba diminuindo a sua população, também diminui a taxa de natalidade devido à escassez da população de jovens adultos. Nesse processo migratório, a maior parte das pessoas que migram são os jovens e adultos. Então, se eu tenho essa população mudando, certamente vai diminuir a questão dos casamentos, da questão da taxa de natalidade dentro desse território. O envelhecimento da população que não migrou, ficou dentro do território, e a diminuição da população ativa, que é aquela população que trabalha, que está preparada, apta para o trabalho, que é jovens e adultos. Consequências das migrações internacionais nas áreas de atração populacional. Essas áreas de atração, aquela área que está recebendo o migrante, que está recebendo o refugiado. O aumento da população devido à entrada de imigrantes,
o aumento da taxa de natalidade, porque esses migrantes que chegaram, de jovens e adultos, têm as suas esposas, a maior parte das vezes, e vão dar prosseguimento à formação de suas famílias, rejuvenescimento da população dentro desse novo território, porque se você tem que lembrar o seguinte, que a maior parte da população do continente europeu a expectativa de vida é bem alta e a gente vai encontrar o que, galera, dentro dessas áreas? Uma grande quantidade de idosos e às vezes eu tenho um número menor de adultos e jovens. Então, de certa forma, a chegada desses imigrantes vai aumentar também a minha população ativa, que está apta para o mercado de trabalho. E aparecimento de bairros degradados, porque esse refugiado, esse imigrante, muitas das vezes, não vai morar no castelo, vai morar numa área menor, uma área periférica, onde vai gerar diversos problemas. E dificuldades aí de aceitação de novas culturas, línguas e costumes. Eles enfrentam esse problema, porque às vezes eles sofrem com preconceitos nesses países que eles estão chegando e acabam sofrendo aí o que a gente chama de xenofobia, que é preconceito contra pessoas de outras origens nacionais e de outras culturas. Guarde bem esse nome, xenofobia. É o que os migrantes muitas das vezes sofrem ao entrar em um novo território. E islamofobia também acontece muito, principalmente na Europa, que a islamofobia é o sentimento aí de repúdio, vamos colocar, de aversão em relação aos muçulmanos, certo? Aos seguidores aí do islamismo em geral. Então, muitas das vezes, de repente, não pode ver alguém caracterizado como muçulmano, que vai pensar que aquele cara, de repente, faz parte de uma organização terrorista, enfim. Galera do árabe sofre muito na Europa com a questão da islamofobia. Desafio na imigração no século XXI. Alguns desafios. A gente sabe que os países estão endurecendo as leis, né, de imigração, criando muros de contenções para evitar o processo migratório, como a gente está vendo aqui nessa imagem, barreiras, arame, cerca elétrica, enfim. Principalmente nas áreas de países desenvolvidos. Por que maior essa proteção nos países desenvolvidos? Vem aqui comigo rapidamente. Galera, olha só, por quê? Porque nessas áreas de países desenvolvidos, eu falei lá no início da aula, são as áreas onde recebe o maior fluxo migratório. São os países que oferecem diversas vantagens. Então, a cada dia, esses países têm realizado em seu território o quê? Muros, cercas para tentar evitar a entrada aí dos imigrantes, dos refugiados em seus territórios. Beleza? Nossa aula de hoje está encerrando, a gente volta no nosso próximo encontro. Valeu, galerinha, e até mais. Tchau!